coração unidos, buscam paz no coração de Deus. Deixem suas chamas de amor arder em direção ao Salvador. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Ele é a luz e nós o brilho. Ele é o mestre, nós somos os irmãos. Ele é nosso, nós somos dele. Venham, venham, filhos da graça, e renovem sua aliança de fidelidade, jurando ao nosso vencedor amor e fidelidade do fundo do coração. E quando a vossa corrente de amor faltar firmeza e força, então clamai com toda a força até que Jesus a fortaleça novamente. Precioso amigo, una multidão consagrada a ti, para que tenham o mesmo sentimento sincero, como foi a tua última vontade. Sim, une-os na verdade que tu mesmo és, em essência. Tudo o que é iluminado pela tua clareza é de fato iluminado. Amor, tu ordenaste para que se deva praticá-lo. Faz com que os espíritos mortos sejam cheios de vida. Acenda a chama do amor, para que cada um possa ver nós como membros de uma tribo também estamos de pé como um homem só. Deixe-nos estar unidos assim, como tu estás com o Pai, até que aqui, já na terra, não haja mais nenhum membro separado, e somente do teu ardor que nossa luz receba o brilho. Assim, o mundo reconhecerá que nós somos os teus discípulos. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto especial de hoje em Zurique, nós saudamos a todos que vieram e também todos que estão conectados em todo o mundo, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio e uma grande graça que nesse lugar abençoado, aqui na Casa Popular de Zurique, há mais de 50 anos, nós ouvimos a pura palavra de Deus de boca chamada. Ficamos em ouvir repetidamente que tantas pessoas, por meio desses cultos, estão vivenciando novamente a Deus e sendo fortalecidos na fé. Em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele tem o mesmo poder, ele estende hoje a cada um de nós a sua mão salvadora para que possamos servi-lo. Que o fiel Senhor venha hoje a todos nós e chegue ao seu direito
pois agora, nesses últimos dias, ele concluirá vitoriosamente a sua obra que ele começou. Antes da oração e da transmissão, eu gostaria de ler ainda o Salmo 111. Salmo 111. Aleluia. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na congregação dos piedosos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, dignas de serem investigadas por todos os que nelas se deleitam. Gloriosas e maravilhosos são as suas obras, e a sua justiça permanece para sempre. Ele estabeleceu a memória de seus milagres. O Senhor é misericordioso e compassivo. Alimento ele deu aos que o temem. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Ele revelou o seu poder ao seu povo, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são fidelidade e justiça, e todos os seus mandamentos são imutáveis, estabelecidos para sempre, eternamente, dados com fidelidade e retidão. Ele enviou salvação ao seu povo, estabeleceu a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma excelente compreensão para todos os que o praticam. A sua glória dura para sempre. No versículo 10 está: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem realmente tem o temor de Deus em seu coração respeitará todas as decisões de Deus com gratidão. Eu vou ler mais uma passagem de Tiago 3. Tiago 3. Nos versículos 17 e 18 está uma palavra poderosa sobre a verdadeira sabedoria celestial. Aqui está: a sabedoria que vem do alto, porém é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, amigável, flexível, rica em misericórdia e bons frutos, livre de dúvida e sem hipocrisia. O fruto da justiça, porém, é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Antes da transmissão, vamos pedir ainda a bênção de Deus. Misericordioso Pai Celestial, de todo o coração te agradeço pela viva palavra e palavra libertadora da cruz, pela mensagem de libertação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe todos
os que hoje ouvem a pregação inspirada pelo Espírito Santo da boca chamada, e revela-te a eles como o mesmo. Que hoje o temor de Deus retorne à congregação, pois está escrito que Ele é o princípio de toda a sabedoria divina. Ó Deus, que o teu comprazer repouse sobre todos nós, que o céu se abra amplamente sobre nós e que o Espírito Santo desça sobre nós. Amado Senhor, abençoa hoje a tua palavra em nós de uma maneira especial. Dá-nos a todos nova força. Abençoa-nos juntos da riqueza da tua graça em espírito, alma e corpo. Haja por meio do teu Espírito e da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Também eu saúdo vocês no precioso nome do Senhor de coração. Estou alegre e grato por podermos estar aqui para adorar e ouvir a palavra do Senhor. Não há realmente nada comparável em todo o mundo. Isso não apenas dizemos, isto é assim. E a responsabilidade que nos foi imposta ou confiada com isso é grande. É a maior que existe atualmente na Terra, diante de Deus e diante das pessoas. Uma grande coisa traz consigo uma grande obrigação e responsabilidade. E nós vemos, especialmente em tais viagens, como eu acabei de fazer, o que Deus já fez e como Ele abre portas, abre corações e o que Ele ainda fará. Antes de apresentar um relato, eu gostaria de destacar primeiro o aspecto terreno. Eu não sei se todos nós que nos reunimos aqui regularmente para ouvir a palavra do Senhor, se percebemos quantas mãos trabalharam assim aplicadamente para deixar tudo bonito, para pintar, decorar, colocar flores e tudo mais que faz parte. Primeiro, eu dei uma rodada na casa de Deus e me alegrei profundamente ao ver com que dedicação e amor tudo foi feito e é feito para que todos os que vierem se sintam bem. Eu gostaria de agradecer àqueles que tiveram tempo e puderam ajudar, agradecer de coração. Que Deus os recompense. Há pessoas que são chamadas apenas para orar, para que Deus abençoe. E também por isso somos gratos. Depois há outras que têm mãos e também têm habilidade e também por isso somos gratos. Cada um no seu lugar. Aqui ninguém é exortado que não pôde ajudar ou não teve tempo, mas são elogiados aqueles que tiveram tempo e tornaram tudo isso possível. Deus os abençoe e os recompense. Dessa vez, nós esperamos grandes coisas de Deus.
simplesmente como nunca antes, grandes coisas de Deus. E alguém disse em uma conversa telefônica, ou foi assim, todas as vezes, quando Deus faz algo especial, ou quando reuniões especiais estão por vir, pode ser que o inimigo queira colocar muitos obstáculos no caminho. Por favor, vamos sempre lembrar nisso. Os obstáculos existem aí para serem superados. Não para ficarmos parados diante deles ou tropeçarmos neles, mas para superá-los e seguir em frente com o nosso Deus, dando-lhe a glória na fé. No que diz respeito à viagem, assim é sempre um privilégio especial ver o que as brochuras que são enviadas e as fitas cassetes que são enviadas estão agindo entre o povo. Comecemos por Singapura. Lá eu tive a oportunidade de falar em um seminário público no qual pessoas de 32 nações estudam intensamente, sem revelação daquilo que Deus está fazendo agora ou fez nesta geração. Eu recebi a oportunidade, sim, de dar um testemunho e em seguida coletei os endereços daqueles que estavam presentes para que pudessem ser acompanhados. Uma coisa é dizer, e isso eu percebi lá especialmente, uma coisa é dizer, nós lemos e nós cremos. E uma outra coisa é receber revelado e agir de acordo com. São duas coisas completamente diferentes. E o irmão Russo também já mencionou isso. Nos dias de Jesus, milhares e milhares ouviram acusticamente o que foi dito. Todos eles poderiam ter dito, sim, nós estávamos entre a multidão quando esse homem falou. Nós estávamos presentes quando ele pegou o pão, partiu e não acabou. Pelo contrário, tornou-se cada vez mais e mais. Mas qual foi o resultado? Foram poucos apenas que no fim sobraram entre todos os muitos milhares. A proclamação tem que ser, e o que Deus faz depois é da conta dele. Nossa tarefa é carregar a palavra e levá-la até os confins da terra. No que diz respeito aos crentes dentro da mensagem, assim é sabido que existem diferentes orientações e que lá há certas aflições em todos os lugares, mas tanto eu posso testemunhar que Deus concede graça, simplesmente concede graça para proclamar a verdade em amor, sem ferir outro irmão ou citar nomes, simplesmente compartilhar a palavra de Deus de tal forma e explicá-la como deve ser. Isso ajuda mais do que todas as críticas em todos os outros jamais poderia ajudar. Assim, Deus sempre nos concede cada vez mais graça. Então, em Jakarta, tivemos reuniões muito boas. A congregação pentecostal de lá tem 1.300 membros. Mas o que devemos dizer, não é mesmo? Lá uma senhora no pódio que comanda lá o cântico.
E ainda certas coisas que poderíamos desejar, mas não agimos lá com a marreta, mas sim com paciência. E se alguém lê as pregações do Mon Branham e não chega às coisas e não as compreende, e o Espírito de Deus não lhes revela, então só vamos provocar contenda, briga. Mas em uma reunião havia uma senhora que me traduzia, e ela havia lido pregações do Mon Branham e me perguntou se eu também estava convencido ou convicto de que uma mulher não deveria estar lá na frente. E não havia nenhum irmão que soubesse inglês suficiente para traduzir. E eu lembro-me, então, quando o Mon Branham esteve na Finlândia, ele teve uma mulher como tradutora, porque nenhum homem sabia o idioma. Uma finlandesa que morou muitos anos nos Estados Unidos. E foi necessário simplesmente um bom tradutor, não alguém que precisasse procurar palavras ou perguntar o significado. E então ficou muito difícil quando fui perguntado diretamente: você também está convicto de que uma mulher não tem lugar no pódio? E sim, bom, então temos que mostrar a nossa cor, então temos que ser sábios e citar a Bíblia com precisão. A mulher não pode ensinar. Vocês perceberam isso? Eu não permito que nenhuma mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Mas em um lugar está escrito que uma mulher não pode dar um testemunho? Uma diferença muito grande, ou que ela não pode traduzir. E assim é preciso fazer o bem, as pessoas precisamos fazer o bem a elas e mesmo assim permanecer fiel à verdade. Um outro dia, talvez demos um passo adiante e digamos à senhora que seu lugar na plateia seria melhor do que lá na frente. Mas também, nesse caso, eu volto ao que disse anteriormente. Se o Espírito de Deus não o revelar, é tudo em vão. Apenas provocamos discussões, contendas e fechamos a porta diante de nós. Mas não resta disso. Mas Deus vai cuidar para que no fim tudo seja assim como no início. Alguém me perguntou também em relação a isso nos últimos 2 dias nos quais estou aqui, quando nossas irmãs encontrarão seu lugar na congregação do Deus vivo. Sim, eu digo, elas já o encontraram. Elas já o encontraram. Nós temos aqui assistentes, são os nossos diáconos, a quem pediremos para estarem a serviço nos próximos dias, mas no reino de Deus não é um que indica o outro lugar. No reino de Deus, Deus coloca cada um lá onde ele pertence. Não é um que repreende o outro, corrige, mas todos recebem o mesmo ensinamento e aceitam a palavra do Senhor. Esse irmão em Jakarta, ele havia lido o meu testemunho sobre o falar do Senhor e de repente ele disse, comovido interiormente: diga-me, irmão Frank, quando o Senhor falou com você, a voz dele era como o som de muitas águas? E eu respondi: não foi assim. Ele olhou para mim e sim, está escrito na Bíblia, escrito, e a sua voz é como o som de muitas águas. Ele pode falar como ele quiser. Para Paulo, ele falou claramente em hebraico. E disse claramente, falando não um ruído, mas uma língua dita claramente. Então, eu pude dizer, de acordo com a verdade: meu amado irmão,
Não foi ruído e nem água. Uma voz clara e nítida, em que cada sílaba era totalmente enfatizada no fim. E as pessoas ficam pensando como teria sido. Há tantos que simplesmente dizem, sim, Deus falou comigo. E também aquela tia lá que disse que Deus lhe disse que ela deveria viajar a 3 países. Ela já sabe quais são 2, mas o terceiro ela não sabe ainda. Eu só pude dizer, eu também não. O que mais pode se dizer sobre isso? Há pessoas que simplesmente talvez não saibam melhor. Isso pode ser. Assim como existem pessoas no campo terreno que têm imaginações e sequer conseguem se controlar, assim também existem entre os crentes pessoas que não conseguem discernir entre aquilo que vem de Deus e entre aquilo que elas mesmas sentem. Há também diferentes formas de falar. Às vezes uma fala direta por meio do Espírito no coração, na alma, às vezes em sonhos, às vezes em uma visão. O Senhor pode se revelar e Ele pode falar como e quando Ele quiser. Vamos resumir. Em suma, a palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada para fazer, em todos os lugares, em todos os países. Sim, a necessidade, a aflição é grande em toda parte. O irmão Felborg está aqui, nós que estamos assim envolvidos com a gráfica, mesmo que quiséssemos atender a tudo, nós poderíamos ter 3 gráficas e imprimir dia e noite, e ainda assim não saberíamos se conseguiríamos atender a tudo. Mas provavelmente não depende tanto de quantas pregações nós tenhamos lido, mas sim trata-se se Deus pôde nos revelar o que nós lemos. Disso é que se trata. Há pessoas que dizem, eu domino todas as 1.300 pregações. Pode ser. Eu não vou negar, mas talvez compreender assim, ter sentido na mão, quando se tira da estante, as tem na mão, pode pegá-las, temos então nas mãos. Mas não é isso que queremos dizer. Nós referimos ao que foi lido, provavelmente de Lucas 10 que foi. O Senhor não falou aos seus apenas em parábolas, mas de forma clara e direta. E disse, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Estamos cientes de que a mesma Bíblia é lida e ensinada em mais de 300 denominações e ensinada em todos os seminários, a mesma Bíblia. Nem uma página a mais, nem um capítulo a menos. E onde está a revelação de Deus? Onde está o falar do Senhor? Onde há pessoas que estão dispostas a se submeter a Deus? Eu, no fim de semana, voltarei a isso, quando, eu creio que foi em Jacarta, então esse milionário, ou ele queria ser de Hamburgo, que de repente disse, eu gostaria de falar com o Senhor. E eu respondi, sim, com prazer. Então ele começou. Eu pesquisei todas as religiões, eu procurei, e agora eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor é um homem religioso, diga-me, porque justamente no cristianismo o sangue teve que ser derramado para que pudéssemos ser salvos. E vocês sabem o que aconteceu aí? Quando essa pergunta me foi feita, aí veio revelação sobre mim. Mas não perguntem em que medida. Tão maravilhoso
e tão grandioso que eu desejaria de ter a maior reunião diante de mim que eu jamais vi na terra. 1 milhão teria sido ainda quase pouco. Às vezes, há pessoas que sequer sabem por que elas dizem ou perguntam o que elas dizem e perguntam. Importante é que nós estejamos a todos os tempos prontos ou na condição para que Deus possa falar conosco. E eu voltarei a esse tema, se Deus quiser, no fim de semana. É tão profundo e tão maravilhoso ver como Deus conduziu e dispôs tudo, porque isso tinha que ser assim, ou outra coisa tem que ser outra forma. Deus tem um caminho e somente esse caminho leva ao alvo. Somente o caminho leva ao alvo. Eu não quero agora entrar em maiores detalhes. No momento, o que nos foi lido, cada versículo vai ao nosso coração. Nós lemos juntamente: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós lemos: eu vos dou plena autoridade sobre todo o poder de Satanás. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Isso faz parte. E eu peço a vocês, como irmãos, vamos, a partir de agora, levar a sério. Vamos não apenas repetir o que o Senhor disse, não apenas repetir, mas colocá-lo na prática. Colocar em prática, conscientes de que os doentes foram curados e os pecadores foram salvos quando Cristo morreu no Gólgota. Amado irmão Russ, meus amados irmãos aqui, quando nós oramos pelas pessoas que vêm ao Senhor, nós nos posicionamos assim que vamos salvá-las, ou bem-aventurá-las, ou proporcionar-lhes a redenção. Não. Nós pregamos e nós oramos por elas, para que elas possam chegar, atravessar para essa fé viva, a fim de vivenciar aquilo que foi consumado por elas. Vamos, a partir de agora, vamos reivindicar o mesmo para o campo da cura, para nós. Nós não estamos aqui para tentar ver se podemos curar ou não. Nós estamos aqui para proclamar: pelas suas feridas fostes curados. Nós estamos aqui para ver a obra consumada, colocada na prática, sem esforço, em obediência ao Senhor que nos deu a sua palavra. E também isso o irmão Russ já enfatizou. Isso foi ao meu coração, mais do que a todos vocês. Quem o Senhor envia, Ele o confirma. Ou pelo menos a palavra. Vamos deixar isso em aberto. Se o homem é confirmado, isso seria secundário. O principal seria que a palavra seja confirmada, não é verdade? Para que eu preciso de uma confirmação? Eu ficaria satisfeito se eu visse a palavra de Deus confirmada. E como também está escrito, eu creio que no Evangelho de João, no último capítulo, que o Senhor estava com os seus e confirmou a sua palavra. Estamos nós todos prontos para contar que a palavra não só seja pregada, mas que também se cumpra. No momento eu não estou preparado para isso, mas provavelmente está em João 20, versículo 30. Jesus fez muitos outros sinais milagrosos diante dos olhos de seus discípulos, que não estão registrados nesse livro, mas estas foram escritas para que creiais
que Jesus, o ungido, o Filho de Deus, e para que vós, crendo, tenham vida em seu nome. Mas eu estou procurando, na verdade, a palavra onde está escrito que ele deu testemunho. Tem que estar no fim do Evangelho, provavelmente em Marcos. Todos os evangelistas contribuíram com a sua parte, o que era necessário para nos deixar um quadro completo. Marcos 16, lá está a grande comissão, do versículo 14, e ainda cremos nele hoje. Ele é válido ainda hoje. Ele é válido ainda hoje. Ele tem que ser válido, porque é de Deus. E a palavra de Deus assim o diz, mas então está no versículo 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram, todavia, e pregaram por toda parte, com o Senhor cooperando e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Antigamente, eu não sei se, talvez alguns ainda se lembrem disso, quando se lia, assim, convites para a evangelização, então sempre está lá, atuarão juntamente coro de trombetas, participação de coro de cantores, sempre a participação ou a cooperação. Aqui nós lemos algo completamente diferente. Aqui nós lemos com a cooperação ou colaboração do Senhor, a atuação do Senhor. E é isso que nós queremos. Isso que simplesmente queremos, que o Senhor atue juntamente e confirme a palavra da sua graça por meio de milagres e sinais. Que ninguém pense agora que estamos ficando aqui ávidos por milagres. Nunca, jamais. Eu posso garantir a vocês que isso nunca acontecerá. Que nós nos tornemos assim ávidos por milagres, mas que veremos milagres, isso acontecerá. Nós temos dado à palavra o valor que ela merece. Nós colocamos a palavra em primeiro lugar. No princípio era a palavra. Mas, porque a palavra estava no princípio, as coisas também aconteceram desde o início. Deus falou e aconteceu. E se a mesma palavra também está no fim, então temos que contar ou esperar pelas mesmas coisas. E perdoem-me, mas também com críticas sobre que outros ensinam ou afirmam, não alcançaremos o alvo. Há muita confusão, isso nós todos sabemos. E como irmãos, vamos falar especialmente no sábado de manhã e à tarde sobre a situação geral. Quem quiser participar pode fazê-lo. Assim, no que diz respeito às perguntas e aos problemas, às interpretações, etc. Pois também os irmãos têm o direito de voltar para casa com clareza para lá dizer o que precisa ser dito. Nós lamentamos a situação geral em que nós e todo o povo nos encontramos. Nós não lamentamos apenas aqueles que se desviaram em termos de doutrina ou conhecimento. Todos nós nos submetemos à mesma avaliação e dizemos, Senhor, também nós não somos melhores. Se não nos tivesses preservado na Tua palavra, também nós teríamos deslizado e não estaríamos aqui. E nós nos curvamos igualmente diante do fato de que Deus ainda não pôde chegar ao seu direito. Ele é o mesmo.
E quando ouvimos de vez em quando falar de especialidades, como sempre, assim, há novidades, e também agora não fica oculto, como no seu tempo pessoas se prepararam para voar para a Índia, porque o homem afirmou que William Branham havia dito que seriam 700 os que restariam e não 7.000. E se vocês creem ou não, o homem reuniu exatamente 700. E um deles, entre eles, era milionário. E agora as pessoas estão se preparando para voar para El Paso. Vários já têm suas passagens, pois lá vai vir a última corrida lá, que está prestes a começar. A terceira puxada está a todo vapor. 4 esquilos já foram mencionados que chegaram à existência e o que mais está por vir. E as pessoas creem nisso. Lá vem fogo, lá vem luz, vai vir aquilo, vai acontecer aquilo outro. Eu não sei se posso dizer isso assim, mas nossos irmãos de Kinshasa conhecem um homem que afirma que o novo nome do Senhor é William Marion Branham, em vez de Senhor Jesus Cristo. E eu vi as fotos com luz, com fogo, e então essa inscrição lá em cima. Não me interessa nenhuma luz, não me interessa nenhum fogo. Na minha Bíblia está escrito: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e uma luz no meu caminho. E quando realmente me brilha luz divina, então eu não faço propaganda, eu caio com o rosto em terra como Saulo e grito: Senhor, o que tu queres que eu faça? Luz de Deus tem resultados muito diferentes daqueles que vemos hoje. E não está escrito em nenhum lugar que o ministério do irmão Branham deva ser imitado. Está somente escrito que haverá imitadores, como houve imitadores nos dias de Moisés. Mas toda imitação não é original. Só existe apenas um original de tudo. Isso nós vamos enfatizar muito, porque o único que tinha essa missão foi o irmão Branham. E Deus, o Senhor, enviou o seu anjo a ele e lhe deixou dizer que lhe seria dado o sinal do Messias. E ele lhe deu a descrição, mencionou Moisés e disse: assim como Moisés recebeu 2 sinais, 2 sinais serão dados a você. E lhe foi dito muito claramente, assim como naquela época o Senhor deu aos judeus e samaritanos o sinal do Messias, revelando seus pensamentos, sabendo seus nomes, dizendo seus lugares e assim por diante, que esse ministério se repetiria agora como último sinal antes do fim do tempo da graça para a congregação. Isso aconteceu plenamente e totalmente. Que tal ministério deveria continuar por mim ou por outra pessoa não está escrito em nenhum lugar. Houve apenas um 7º mensageiro e ele nos trouxe a palavra. Nós reconhecemos as conexões, nós não somos imitadores, nós recebemos a maravilhosa mensagem, a palavra revelada, o alimento. Nós não precisamos imitar, nós precisamos apenas cobrir a mesa diante do povo de Deus. E quanto melhor, mais agradável será para Deus e para as pessoas. Isso que nós faremos até que o Senhor venha. Não buscaremos, nos estenderemos para coisas que não são bíblicas. Por mim, para acontecer, eu até creio nisso. Nesse salão, houve pessoas que viram o arco-íris. Houve pessoas que viram o arco-íris. Nós deixamos isso aberto, nós não dizemos nada. Pode ser que aconteçam coisas sobrenaturais, isso pode acontecer. Nós não negamos. Mas, e agora vem, e ouçam muito bem, então nós ainda temos, em relação à coisa que vem antes ou depois, temos que pôr o teste da palavra. Isso está certo? O que quer que venha, o que vá, o que nós
temos que, e não há nenhum caminho ao redor disso, nós temos que, a coisa que é proferida, que é ensinada, nós temos que fazer o teste da palavra. E eu também posso, em relação ao que o irmão Brandt disse, posso levar você de volta a isso. Claro, ele mencionou, creio, que 3 esquilos foram trazidos à existência, mas o que o anjo, o anjo do Senhor lhe disse, eu quero te ensinar o que deve acontecer por meio do ministério da palavra falada, pois chegará o tempo em que não se orará mais pelos enfermos, mas apenas se falará a palavra, e eles serão curados. E o Senhor, o anjo do Senhor, eu teria que verificar, disse-lhe literalmente, e isso se refere a Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, a saber, se você disser a essa montanha, levante-se e lance-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que você diz acontecerá, assim será. O homem de Deus foi levado de volta à palavra. Em todo caso, seu ministério foi fundamentado na Bíblia e comprovado nas Escrituras. E assim tem que permanecer até o fim. Tem que haver uma direção que possa ser denominada como direção divina. E essa direção não segue em 4 direções diferentes. Ela segue apenas uma. E essa tem que ser a direção divina. E nós sempre dissemos isso. A única coisa que nos conecta diretamente com Deus e a sua palavra é o novo nascimento pela palavra e pelo Espírito de Deus. Pessoas que nasceram de Deus e carregam essa semente divina dentro de si, sendo elas próprias sementes divinas, têm apenas uma relação. Essa é a relação com a palavra de Deus. As interpretações são nojentas para elas. Eu não sei como vocês se sentem, mas as interpretações ocultam a verdadeira palavra que Deus falou. Irmão Rus, nós dissemos aqui, nós estivemos lá no Muro das Lamentações, nós entramos naquelas salas lá com os arcos lá em cima, colocamos nossos belos as capinhas e olhamos lá para essa Mishnah e todos aqueles livros, como eles chamam, tão grandes e largos. E o que nós vimos? O que nós vimos? Uma página tão grande, um único versículo de algum livro de Moisés, em cima uma interpretação, à direita outra, à esquerda a terceira e abaixo a quarta. O versículo, certo? Podemos aqui mostrar que um único versículo está em uma página enorme. E aí vocês veem como os estudados que vêm para a oração, eu não julgo, isso me dói. Isso me dói, como nos dias de Jesus, meu Senhor. Por causa das interpretações, eles não compreenderam o que aconteceu de acordo com a palavra. Se fosse apenas interpretações que não significam nada ou não trazem consigo nenhuma causa, então eu não diria nada. Mas foram justamente as interpretações que cegaram os olhos deles para aquilo que Deus realmente disse em sua palavra. Isso então é criminoso. E então não pode se ficar calado sobre isso. E da mesma forma, a todos os comentários sobre o que Paulo e Pedro escreveram, esqueçam todos os comentários. Aqui a semente original da palavra. E o Espírito de Deus, que inspirou a palavra, está em nós. E ela se abre como uma luz na escuridão, brilha e se torna viva. O mesmo se aplica também à mensagem da hora. O que é interpretado à direita, à esquerda, acima, embaixo, atrás e à frente. Se alguma coisa não estiver clara para mim e para você, deixa de lado e espere.
Deus cuidará de tudo no tempo certo? Ou será que achamos que precisamos ajudar a Deus e dizer-lhe que Ele deve se apressar? Não. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele tem o controle da eternidade do tempo. Nós podemos ficar tranquilos. Ele fará tudo bem. Nosso desejo é que Deus, com cada um de nós, chegue ao seu direito. Comigo, conosco, que estamos à sua disposição, e que os dias que estão diante de nós sejam simplesmente do agrado de Deus e que se torne uma bênção para nós. Que possamos partir daqui com todos os nossos irmãos e irmãs e dizer: foi bom ter estado aqui. Foi bom ter estado aqui. Eu creio que se o Senhor está no nosso meio, então é bom estar aqui. E eu creio que está assim muito no nosso coração de pedir-lhe que Ele nos visite com misericórdia, que esteja presente no nosso meio, como aquele que fala e age, como aquele que ainda hoje se revela. Ele não está longe de nenhum de nós. Ele está tão distante quanto você o vê. Ele está próximo. Ele está próximo. Ele quer se revelar a nós. Eu vou com confiança para os próximos dias. Não com autoconfiança. Meus joelhos tremem. E como Paulo disse na sua época, com tremor. Não com incerteza, mas por temor e respeito, reverência diante do Deus vivo. E hoje também queremos dizer aqui que nós dedicamos, consagramos esse local, todas essas localidades, tudo ao Senhor, que nós mesmos nos certificaremos que tudo corra bem, que as crianças fiquem com os pais, assim por diante, que tudo corra realmente bem, sem problemas, que ninguém seja impedido na sua conexão com Deus e que não haja conversas inúteis, mas sim, como está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vocês sabem que eu recebo muitas ligações e algumas boas sugestões estão entre elas. Então, uma irmã muito preciosa disse: não seria possível ler a passagem da Bíblia agora que vamos nos reunir novamente em Krefeld, que diz que a casa de Deus é uma casa de oração, não uma casa de discussões, não uma casa de... e assim por diante. O que devemos fazer? Há pessoas que têm um desejo tão profundo de vivenciar a Deus, pessoas aos quais a causa de Deus está tão assim no coração. Eu creio que fazemos parte delas, caso contrário não estaríamos aqui. Vamos contribuir de todas as formas a nossa parte para que Deus possa chegar ao seu direito com todos nós. A Ele, ao Senhor da glória, ao Rei dos reis, que assumiu a forma de servo e nos atraiu para si mesmo e nos reconciliou consigo mesmo. A Ele seja dada a honra, louvor e glória em toda a eternidade. Ele é o mesmo. Que Ele possa se inclinar e confirmar a palavra da sua graça por meio de sinais e maravilhas que seguem, por meio de salvação, de cura e de libertação. Que Ele possa fazê-lo em todos aqueles que o desejam, que necessitam. A Ele seja dada a honra eternamente. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, de coração eu desejo consagrar a Ti o pódio, a plataforma, todo esse edifício e pedir a Ti que Tu forme uma muralha de fogo ao nosso redor.
que Tu estejas presente, que Tu possas, em relação aos nossos sentidos, pensamentos, nossas reflexões, nossas palavras, nossas expressões, seja o que for, que o inimigo queira usar para semear discórdia, que Tu nos dê discernimento, ó Senhor, que saibamos de que maneira o inimigo deseja causar danos. Queiras nos deixar viver dias como nunca antes. Amado Senhor, nós Te convidamos, nós nos colocamos sob a cobertura do Teu sangue, sob o sangue da reconciliação, e cremos na plena salvação que Tu nos concedeste. Amado Senhor, tem compaixão do Teu povo e lembra-te da aliança que Tu fizeste conosco, e da palavra e das promessas que Tu concedeste por Tua graça. Dá autoridade aos meus amados irmãos, como Tu deste pela autoridade aos nossos irmãos do início, para que saibam que eles têm o direito de impor as mãos sobre os enfermos e dizer-lhes: "Sê curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pois Tu já os curaste", para que eles saibam que eles têm plena autoridade para impor as mãos aos pecadores e dizer: "Os teus pecados estão perdoados". Senhor, não somos nós que perdoamos, não somos nós que curamos, mas nós pregamos o perdão e cremos na cura. E assim nós Te pedimos, ó Deus, concede-nos sobriedade, concede-nos inspiração e orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, toma posse de toda a Assembleia, que os Teus anjos estejam presentes, ó Deus. Nós nos consagramos a Ti, que Tu possas circuncidar corações e lábios, pensamentos, sim, nossa boca e especialmente nossa língua. Que com fogo divino faças aparecer línguas ardentes, para que sejam purificadas, a fim de poderem estar a Teu serviço. Concede harmonia ao Teu povo. Como Salomão orou, não deixe que haja divisão e nenhum aborto na terra. Senhor, mas abre os céus sobre nós e tem misericórdia de nós, por amor do Teu santo nome. Revela-te e abençoe a todos nós. Abençoa meus amados irmãos, abençoa minhas preciosas irmãs, abençoa todos que ainda virão, e estejas Tu conosco de uma maneira muito especial, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.